Muita gente fala da doutrinação do marxismo cultural dentro das universidades, dentro das escolas, e muitas vezes a gente não tem como comprovar essas coisas, embora cada dia que passe tenham novas evidências disso através da internet. E numa dessas limpezas que a minha esposa estava fazendo lá no nosso depósito, ela acabou encontrando o meu histórico escolar da época da faculdade. Eu me formei em publicidade e propaganda, comunicação, humanas. E claro que eu estudei algumas coisas aqui que não mudam nada, né, do que eu sou como profissional. Pelo contrário, eram disciplinas que realmente tinham o intuito de me doutrinar. Vou citar alguns exemplos aqui. Antropologia cultural, realidade socioeconômica e política brasileira e também regional, história do pensamento político e econômico. Eu estava me formando em publicidade, para ser um publicitário, né? Enfim, cultura brasileira, né? Ciência política da comunicação, tinha uma disciplina com este nome naquela época. É evidente que esse tipo de doutrinação continua acontecendo. Como é que eu pude comprovar isso? Bem fácil. Eu entrei na grade curricular de jornalismo da USP, da Universidade de São Paulo. E é lógico que a gente não teve muitas surpresas ao encontrar disciplinas que têm o único intuito de fazer as pessoas saírem da faculdade completamente doutrinadas. Vou citar alguns exemplos para vocês. Já no primeiro semestre a gente já encontra a teoria da comunicação. Escola de Frankfurt na veia, toda a base do marxismo cultural na cabeça de jovens que acabaram de sair do segundo grau e estão entrando na faculdade. Olha o perigo. Ainda no primeiro semestre tem uma disciplina chamada História do Pensamento Político. E me chamou a atenção a bibliografia desta disciplina. Lá está um livro de Norberto Bobbio, um dos cérebros da esquerda brasileira. Um cara que, se vocês entrarem no site do Instituto Bobbio, vocês vão encontrar uma matéria assinada por José Genuíno, defendendo a importância desse cidadão na evolução da esquerda do Brasil. Ainda no início da faculdade, encontramos uma disciplina chamada Ciências da Comunicação, dividida em duas. Na primeira com enfoque nas narrativas e a segunda com enfoque nos discursos. Me chamou a atenção na bibliografia dessas disciplinas 8 livros de Michel Foucault. Um cara que considerava que para a população alcançar a sua emancipação moral e política, um dos caminhos era apedrejar policiais. Este mesmo cidadão era a favor de descriminalizar o estupro e o próprio considerava-se um pedófilo. Baita exemplo, hein? Mas talvez a pior de todas seja a disciplina chamada Fundamentos da Economia, que se encontra no terceiro semestre, ou seja, ainda no começo da faculdade, cujo livro, um dos livros base é Não à Recessão e ao Desemprego, de Celso Furtado, um economista, né, que a esquerda considera um dos melhores da história. Só para vocês terem uma ideia, esse livro é de 1983. 1983, como se a nossa realidade econômica não tivesse mudado absolutamente nada até os dias de hoje. Aliás, o livro mais recente da bibliografia que eles apresentam ali é de 1990. Se eu fosse continuar citando todos os exemplos estranhos que eu vi ali na grade curricular da USP, eu ia fazer um vídeo de 40 minutos, não é esse o objetivo. O objetivo apenas é comprovar que sim, continua existindo doutrinação nas faculdades. Não estão saindo profissionais das faculdades, especialmente das faculdades de comunicação, das faculdades de humanas. O que estão saindo de lá de dentro são militantes políticos. Essa realidade só dá respaldo ainda maior para pessoas que fazem um trabalho voluntário de realmente informar as pessoas através das redes sociais, como por exemplo o Spotnik, que faz um trabalho excepcional, Terça Livre, Jornal Livre, o pessoal do Infowars a nível de mundo. Ou seja, se não tivesse essas pessoas trabalhando para te informar a verdade, nós estaríamos sendo manipulados por doutrinadores, porque o que está saindo das faculdades no Brasil não são profissionais, são militantes políticos que fazem o quê? Chegam nas redações dos jornais, Folha de São Paulo, Estadão, Globo News, o que quer que seja, e vão enfiando na nossa cabeça coisas que não são a realidade, deturpando a reputação de pessoas, destruindo a reputação de pessoas ou de candidatos que não fazem parte da agenda que eles defendem.
E é da cabecinha fantástica desse pessoal que saem ideias mirabolantes, como a que a CNN está compartilhando no seu Twitter e nas suas redes sociais como um todo, que foi compartilhado agora há pouco pelo Alexandre Borges. Qual é a ideia deles? Eles estão tentando personificar o problema da imigração. De que forma? Eles entraram em contato com a população, pedindo para que a população trouxesse para eles histórias de pessoas, de famílias que estão sendo impactadas pela nova política de imigração do Trump. E vocês querem me convencer de que realmente não há doutrinação nas escolas e nas universidades. As disciplinas estão aí, eu passei por isso, muitas pessoas talvez vão se identificar com essa história porque devem ter passado por problemas semelhantes. E vocês podem ter certeza, se os filhos, sobrinhos, filhas de vocês, enfim, vocês conhecerem pessoas que vão entrar em faculdades assim, preparem-se, porque essas pessoas sairão absolutamente diferentes, sairão absolutamente doutrinadas. As faculdades hoje, elas não colocam no mercado de trabalho profissionais, elas colocam militantes de esquerda. E eu te pergunto, tá direito isso?